E a gente está vendo as imagens, né, desse encontro aí onde eles comeram essa carne de ouro, né? Dá para ver ali que ela tem as bases da carne, né, banhada, por isso que a gente está dizendo que é uma carne de ouro, né? A associação, segundo Jefferson Tenório, com a trágica situação brasileira, que voltou ao mapa da fome graças à incompetência e à má gestão do governo Bolsonaro, é direta. Afinal, temos mais de 30 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave pelo país. Aí ele fala sobre a fusão desses dois elementos, o ouro e a carne, que produzem um imaginário de ostentação e de riqueza, que agridem os olhos de quem tem algum discernimento da realidade brasileira. É bastante forte essa fala, eu quero ouvir aqui o Jefferson Tenório falando sobre isso. Aí ele já está com a gente aqui na tela. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo aqui ao All News. Ele está com o microfone mudo. Professor, seu microfone está mudo. Acho que tem que habilitar aqui para poder conversar com a gente. Pronto, agora sim. Me Agora ouvem? sim. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. E realmente, né, acho que são cenas que causam um pouco de desconforto na gente, né? Ainda mais sabendo que há mais de 30 milhões de pessoas passando fome. E essa ideia da carne, né, com ouro, passa um imaginário, né, de ostentação, de riqueza. E eu fui até pesquisar, né, se havia alguma relação do ouro com a comida e acabei encontrando algumas informações de que essa relação, né, do ouro com a comida ela é milenar. Há muitos anos se faz isso e antes se tinha a ideia de que era algo que poderia fazer bem ao corpo, à alma, mas claro que nos dias de hoje a gente tem uma outra relação, né, tanto com a questão da carne quanto a questão do. O vídeo do professor, acho que deu uma travada aqui. Professor, eu não estava te ouvindo. Será que o senhor pode tentar acionar Ah, novamente aí o seu... Voltou. Tá tudo certo agora. voltou. Isso. Então, eu acho que é um momento impróprio, digamos assim, para uma cena como essa, e a gente sabe também que são jogadores, e que estão jogadores internacionais, né, e que estão acostumados a frequentar esses espaços de elite, de esses espaços em que isso pode parecer comum, né? Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer também que são figuras públicas e que estão no momento em que muitos brasileiros torcedores, né, estão de olho, né, no que eles estão fazendo. Então, me pareceu uma cena assim inapropriada e que, num momento como esse, acho bastante complicado, né? Pois é, professor, até na sexta-feira a gente tem uma notícia aqui bastante importante, né, a respeito do número de brasileiros na pobreza, que bateu um recorde também, são dados de 2021 do IBGE, mas é bastante importante, né, a gente está falando aí de cerca de 62,5 milhões de pessoas consideradas pobres, isso segundo os dados do IBGE, e a gente está falando, claro, de uma população preta e parda, que tem uma maior relevância nessa população de pessoas que são consideradas pobres. Também quando a gente olha pela perspectiva regional, também Nordeste e Norte tem uma parcela aí bastante importante. Isso não é coincidência, né? E quando a gente fala, quando a gente vê essa imagem também, acho que a gente tem que pensar nisso, né? E o senhor até colocou na sua coluna a respeito aí dos 33 milhões de brasileiros passando fome. Acho que isso é bastante importante de ser observado, né? Eu acho que é importante e também mostra pela repercussão, né, que a gente teve nas redes também de condenação enfim, de mostrar o quanto há um descontentamento, né, da realidade brasileira. Mas, por outro lado, também é importante a gente entender que a gente vive num mundo de ostentação, né? A ostentação passou a ser um valor social, um valor que, de um modo ou de outro, todos nós acabamos entrando nesse mundo da ostentação. Quando nós vemos dois jogadores negros, né, numa situação como essa, numa situação de ostentação, que tipo de efeito isso causa no nosso imaginário, né? Porque, por mais que tenha sido impróprio,
esse vídeo, né, que eles fizeram, me parece também que nós não estamos acostumados a ver homens negros, pessoas negras, numa situação como essa, né, porque a gente se acostumou a ver pessoas negras numa situação de pobreza, de subalternidade, e que não tem acesso, né, a esse tipo de extravagância ou esse tipo de ostentação. Então, eu acho que passa também um pouco pela questão do recorte de raça. Não me parece que talvez pessoas brancas, homens brancos, teriam, digamos, a mesma condenação, né, desse tribunal das redes sociais, né? Então, acho que também a gente pode ponderar nesse sentido, assim, né? Ou seja, como a gente reage quando pessoas negras também têm acesso a essa ostentação, né?